Queridos, vamos abrir o texto? Semana passada nós pontuamos algumas coisas e alguns irmãos nos perguntaram essa semana. Nós continuaremos tratando sobre arrependimento, como se o arrependimento fosse o ponto base do que nós estamos tratando. Então vamos fazer uma retomada rápida do que começamos a expor na segunda semana de janeiro deste ano. Cristo é tudo em todos. Vamos lá? Novamente? Cristo é tudo em todos. Como entender isso? O projeto que esteve oculto dos séculos e das gerações, que é manifesto a vós. Colossenses capítulo 1, verso 16. Esse mistério oculto dos séculos das gerações, manifesto a vós, é Cristo em vós, a esperança da glória. E aí nós começamos a expor a importância de entender a nossa identidade mediante a tão grande salvação que recebemos de Deus. Termos sido eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, predestinados para sermos filhos por adoção, semelhantes a Jesus. Depois fomos desafiados em Filipenses capítulo 2 a entender que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Então, para receber esta tão grande salvação, é preciso que nós também a desenvolvamos. Quando Deus nos criou e Ele soprou em nós, como ser humano, em Adão, como cabeça de uma geração, e Ele sopra em Adão o seu ruá, o seu fôlego, Ele transmite a Adão a sua imagem e a sua semelhança. E um dos elementos criativos, constitutivos do homem, como obra-prima da criação, é o fato de termos recebido uma coisa chamada autodeterminação. Que durante muito tempo no meio evangélico brasileiro nós confundimos com livre-arbítrio. Adão de fato foi criado com um arbítrio livre, porque ele poderia escolher não pecar. Mas ele e Eva pecaram. Hoje nós vamos abrir um pouco sobre isso em Gênesis 3. Gênesis 5 nos mostra que os filhos de Adão foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Não mais a imagem e semelhança do Deus Santo. E aí todos que descendem de Adão são por natureza rendidos ao pecado. Por isso recebemos uma salvação tão grande, tão preciosa, que envolve a morte de Jesus em nosso lugar e a sua ressurreição, para que Ele pudesse nos dar vida, e nos dando vida por meio do seu Espírito, nos fazer o quê? Nascer. Vocês não sabem isso ainda, e eu desanimo. Qual é a essência de sermos filhos de Deus? Nascemos de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nascemos da vontade de Deus. Quando o Senhor conversa isso com Nicodemos em João 3, ele vai dizer, abrimos isso semana retrasada, ele vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, então convém que você nasça. Ele estava dizendo que era necessário que Nicodemos nascesse do Espírito. Está claro isso, não é? E na semana passada nós abrimos algumas coisas muito específicas com relação à provisão que recebemos de Deus para vencer o pecado. A primeira delas é a nossa identidade como nova geração. Nascidos de novo, para sermos semelhantes a Jesus. Aquele que é nascido de Deus não pode permanecer no pecado. Por quê? Porque a semente de Deus está nele. O apóstolo João diz: não pode, não tem como. Recebemos o efeito da cruz e da ressurreição, que nos libertou do império das trevas
não reine mais o pecado sobre vós. Não somos mais servos dele, para dizer que não conseguimos viver sem pecar. Mais do que isso, texto, Tiago capítulo 1 vai nos dar a forma como a tentação ocorre e nos induz ao pecado, para nos dar entendimento de como podemos vencer as tentações. Abrimos isso na semana passada. A propósito do que temos aberto agora sim acerca do arrependimento, a compreensão dos 3 termos utilizados no Novo Testamento para descreverem arrependimento. Existem 3 termos gregos que estão relacionados ao mesmo radical, a uma mesma raiz, mas que têm aplicações diferentes. Esses 3 termos, essas 3 palavras gregas, elas apresentam fases diferentes do arrependimento. Para entendermos que o arrependimento é algo contínuo. Hoje, quando terminarmos a ministração, nós vamos postar para os grupos da igreja 2 materiais. Primeiro, um que trata especificamente do arrependimento contínuo. Páginas do capítulo 13 do livro Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho. 7 páginas. Estão prontas. Enviar como um documento de PDF para que isso seja um apacentar. Você tenha condição de ler e entender quais são as implicações do arrependimento contínuo. A palavra arrependimento indica uma ação contínua. Um posicionamento contínuo. E também um vídeo breve de A.W. Tozer fala exatamente desse aspecto. Tozer, só um pouquinho. Não confiem mais na minha memória. Já fui bom nisso, né, Júnior? De guardar tudo na cabeça. 2 coisas, Júnior, que estão indo embora muito rápido. A memória e os olhos. Os ouvidos continuam, mas os olhos... Perdão, queridos, é uma palavra de Spurgeon. Uma palavra breve, se eu não me engano, são 16 ou 18 minutos. É isso mesmo. 19 minutos. Não é perda de tempo, é investimento. Os 3 termos apresentados no Novo Testamento por A.W. Pink, que descrevem arrependimento, primeiro encontra-se em Apocalipse 2, verso 5. Vamos abrir? Hoje lemos a doxologia de João ao apresentar o livro de Apocalipse às igrejas da Ásia. E no capítulo 2 ele começa a escrita efetiva à igreja, ou a essas igrejas. No capítulo 2, no verso 5, ele escreve à igreja de Éfeso. Verso 5 diz, estão comigo aí? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Então há uma ordem expressa do Espírito à igreja de Éfeso, para que a igreja de Éfeso se arrependesse. O termo utilizado é a palavra, é o termo original metanoeo. É um verbo. Segundo Strong, novo dicionário, no dicionário bíblico, dicionário do Novo Testamento bíblico, ele define metanoeo como uma mudança de mentalidade, de forma de pensar.
O arrependimento começa na maneira como você pensa. O mesmo nós vamos encontrar em Atos 3, mesmo termo. Na proclamação, Pedro, depois da cura do coxo lá da Porta Formosa, lembram da confusão que deu, né? E os principais, os fariseus e alguns judeus falaram: nossa, esse cara era aleijado a vida inteira, como é que ele pode estar andando agora? O que é que aconteceu? E eles começam a apertar o pobre do homem, né? Então Pedro toma a palavra e ele começa a responder a esses questionamentos. E no verso 19 ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mudem de mente. Mudem a forma como vocês pensam. Eu fiquei pensando essas semanas, as duas semanas acerca disso, por que a mudança de mente ela é um elemento tão presente no arrependimento. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Lembram do verso 2? Não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Ele diz para que, por meio da renovação do entendimento, vocês possam compreender a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Na verdade, ele usa o termo experimentar. Tem a ver com aquilo que você convive, que você manuseia, que está perto de você, não apenas que você conhece, mas aquilo com que você convive. Pensando um pouco sobre isso, eu fiquei pensando sobre alguns aspectos relacionados à tentação do Éden. Ao que aconteceu com Eva e com Adão. Em alguns aspectos relacionados à abordagem da serpente. Vamos abrir? Gênesis capítulo 3. Gostaria de atentar para alguns aspectos relacionados a este evento, a este encontro da serpente com Adão e Eva. Vamos ler. A partir do primeiro. Gênesis 3, a partir do primeiro. Ora, a serpente era mais... Vamos ler juntos? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor fez. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos pegar um primeiro elemento aqui. O processo de engano na conversa com a serpente começa quando a serpente incita a mente de Eva.
E ela vai fazer uma pergunta totalmente oposta àquilo que ela já sabia. Essa pergunta feita aí no finalzinho do verso 1, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A Nova Versão Transformadora traz esse texto com a seguinte versão. Deus realmente disse a vocês que não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A King James atualizada, que são linguagens mais próximas, traz a seguinte versão. Deus realmente disse a vocês, não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? A nova Bíblia Viva traz a seguinte versão. É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? O que Deus havia dito? Olha o capítulo 2, verso 17. 16 e 17. Capítulo 2. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a serpente começa a trazer uma incitação à mente de Eva. Então quer dizer que vocês não podem comer de nenhuma das árvores? E ela responde com uma meia-verdade. Ela vai dizer, não, Deus disse que nós podemos comer de todas as árvores, menos da que está no meio do jardim. Porque ele disse que se nós comêssemos ou tocássemos nesse fruto, morreríamos. Em algum lugar Deus disse que não poderia tocar? Eu acho muito interessante quando o pastor Silas diz que esse aqui foi o primeiro intérprete da Bíblia. O primeiro exegeta. Que foi tentar interpretar aquilo que Deus disse. E disse aquilo que Deus não disse. As coisas tecnológicas às vezes enrolam a gente, né? Então a sutileza da pergunta é, vocês não podem comer de nenhuma árvore? A resposta da serpente diz, não, nós podemos comer de todas as árvores, menos a que está no meio do jardim. Porque Deus disse que se a gente comesse ou tocasse no fruto, morreria. Agora vem a negação. E olha como a serpente insufla a mente de Eva. Veja que a semente, a isca, lembra que nós abrimos o texto de Tiago, capítulo 1, na semana passada? Dizendo que todo homem é enganado, engodado pelo seu próprio desejo. E ele então é fisgado, ele engole a isca e ele é arrastado. E uma vez arrastado, o pecado é concebido na mente. Quando você toma a decisão, ele então nasce, dá à luz. E uma vez consumado, gera morte. Era exatamente isso que Tiago estava descrevendo, o que aconteceu no Éden. Se Eva tinha uma ordem de não comer, se ela tinha entendido que ela nem deveria tocar, não deveria estar conversando sobre o assunto. Essa é a primeira sutileza da tentação.
a normalização. Qual é o problema? Não é tão problemático assim. Todo mundo faz. Os outros também fazem. A sugestão da serpente é interessante. Vejam os versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente, ele já está negando o que Deus disse. Deus disse: se comerdes, morrerás. Ele diz: não, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem fruto, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Entendem a sugestão? Não vai ter problema nenhum. E tem mais. O que Deus quer é manter você como tolhido. Dizer não ao pecado? Isso é coisa de gente. Não achar normal o que todo mundo acha normal? Isso é coisa de tapado, de fundamentalista. Nós estamos no século XXI. Tudo é normal. Está tranquilo, qual o problema? Me guardar? Não, esse é papo furado. Qual o problema da cervejinha? Problema nenhum. Chego ali, tomo uma cervejinha de boa, alejo minha cabeça. Qual o problema? Qual o problema de, às vezes, lidar com alguma coisa que eu não tenho condição de pagar, mas tudo bem, eu vou dever ali, aqui, acolá, e depois eu dou meu jeito, a gente parcela, divide. Você não esquece, ou você esquece facilmente que quando você compra mais do que pode pagar, você está usando aquilo que não é seu? E toda vez que você usa aquilo que não é seu, você está usando o que é do outro? Não, mas eu vou pagar, mas enquanto não paga, está extorquindo. Aí a gente olha e diz assim: eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Aí já puxa logo aquela lista lá maldita. Os efeminados, os adúlteros, Você vai ver, mentirosos entram. E os avarentos entram. E os fofoqueiros entram. E os maledicentes entram. Que aquele que você faz assim quando vê alguma coisa, já entendi tudo, está na lista. Tanto quanto o efeminado, o adúltero, o cão, aquelas coisas mais terríveis que estão lá. Quem foi que disse para você que tem diferença? A lista é a lista. Mas isso não rende nada. Certamente não morrerei. Besteira. Por que você está preocupado com isso? Esse café é pequeno. Bobagem. Você acha que Deus vai ficar mesquinhando essas coisinhas? Eu acho. E tem mais, nós vamos dar conta delas. Está na hora da gente parar de brincar com o pecado como se ele fosse uma coisinha fofa. Ou olhar para o pecado como ela fosse coisa dos outros. E entender que eles são nossos. Estão encravados em nós. Estão nos roubando a vida plena que Deus nos deu. Estão nos impedindo de ser aquilo que Deus morreu. Cristo morreu para que pudéssemos ser. A mente vai mudando com uma facilidade.
A sugestão ela é tão sutil que a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Jura? Há tanta coisinha que sutilmente vai entrando, até nas nossas emoções. E a gente vai brincando com isso como se isso fosse natural. Não, isso é uma limitação. Não, isso é uma questão do meu traço. Não, isso é o meu temperamento. Não, é falta de educação. É ofensa. É desprezo. Pecado. Quem é você para... Eu sou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo disputa comigo pau a pau para ver quem é pior. Porque ele disse que ele era o principal, porque ele fatalmente não me conhecia. E se ele me conhecesse, ele diria, o Evandro. Então, quem é você para falar sobre isso? Eu sou alguém que tem uma responsabilidade de te avisar. Tocar a trombeta. E de dizer, na volta dele que nós esperamos com tanta ansiedade, nós haveremos de prestar conta de quem nós somos e do que fizemos. Não de acordo com aquilo que a gente acha. Certamente não morrereis, mas de acordo com aquilo que ele disse. Se comerdes, morrereis. Agora, o efeito disso na mente de Eva é assustador. Vamos dar uma olhada? Olhem para o texto. Verso 6. Olha como a mente de Eva se distorce de imediato. Por isso que eu acredito que o arrependimento é de fato metanoio. É mudança de mente. Tem que começar na maneira como a gente pensa. Porque a tentação quando entrou, o engano quando entrou em Eva, esse engano produziu uma coisa interessantíssima. Olhem comigo, por favor. Leiam 6. Vamos ler juntos? Então vamos ler juntos, vamos lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Então, peraí, aquilo que Deus disse, não coma porque morra. Aquilo que ela sabia, que não deveria nem comer e nem tocar. Em alguns segundos, na mente dela se torna bom, agradável e desejável. Uau! Que poder o pecado tem de mudar a nossa mente. De normalizar as coisas. É pecado, mas é bom. É pecado, mas é agradável. É pecado, mas é desejável. Que problema tem? Morte. Tiago diz isso. O pecado é concebido. Te dá a luz a ele. Ele é consumado. E uma vez consumado, gera morte. Os termos hebraicos são assustadores. Eu fui lá procurar. Quando o texto viu, ou quando o texto diz que a mulher viu e viu a mulher, que aquela árvore era boa, a expressão hebraica, eu confesso a vocês que eu parei de citar termos hebraicos, porque eu descobri que a minha pronúncia em hebraico, ela é ridícula. E aí, quando eu fui perceber que eu falava umas coisas que não eram aquilo, sabe aquela história do alemão estar fica falando a português? Eu descobri que minha pronúncia no hebraico é como um alemão falando estar fica falando português. Né? Aí eu fiquei envergonhado de ficar dizendo coisas que eu não sei pronunciar. O grego eu ainda dou minhas lambadas, mas no hebraico... Esse termo hebraico, viu, ele significa perceber, considerar, cuidar de uma coisa, envolve análise
e avaliação. Não é apenas olhar. Ao olhar, ela considerou e avaliou. Ela chegou a uma conclusão. Olhem o que o pecado faz na nossa mente. Aquilo que ela sabia que não deveria comer, ela chega à conclusão que era bom. E o termo hebraico diz que era bom para alimento. A gente tem a versão bom para comer. Alguém tem bom para alimento aí? É a versão mais próxima. No versículo 6, e viu que a árvore era boa para se comer. Alguém tem boa para se alimentar ou boa para alimento? Boa para alimento, a sua versão? Qual é a sua versão? Boa para comer. Trinitariana, a minha também. A ideia do termo grego, do hebraico é exatamente esse. Algo bom é um adjetivo, agradável para os sentidos, apropriado. Isso. A mulher olha para a árvore e ela conclui que aquilo que Deus disse, não coma, porque você vai morrer, passa a ser... Cara, ela olha aquilo e avalia que é apropriado. Não tem problema nenhum. O fruto é bom para comer. Não importa mais o que Deus disse. Eu avalio e não tem problema nenhum. É apropriado. Estão entendendo? O que Deus disse, se comer morre. Em alguns segundos, o que o pecado fez na mente de Eva, mudou a sua percepção do que ela sabia, porque ela disse, o Senhor disse que não deveria comer, para uma capacidade de avaliar aquilo que Deus disse que era morte, como algo apropriado. Não tem problema nenhum. A segunda coisa é que ela percebeu que era agradável aos olhos. Essas são as expressões hebraicas. Aqui na Trinitariana diz agradável aos olhos, exatamente. O verbo agradável aqui é um verbo no termo original. Para nós aqui agradável está como um substantivo, um adjetivo, mas na transliteração exata, no texto exato, ele é um verbo. A ideia deste verbo agradável é algo em que se tem prazer. Ter prazer, deleitar-se, desejar fortemente. Então, primeiro ela avalia que é apropriado. Depois ela deseja aquilo. Ela acha que aquilo vai trazer deleite, satisfação, vai atender ao prazer. E me assusta ainda mais quando Strong analisa esse termo, olhos, agradável aos olhos. E ele coloca que aqui, substantivo traduzido por olhos, trata-se de olhos físicos, tanto quanto qualidades mentais. É a ideia de algo que é bem visto. Algo agradável aos olhos é algo bem visto, que pode ser desejado, que pode ser querido, que pode ser quisto. Entendem? Entendem como a mente vai se deformando? Ela avalia que é apropriado e depois é bem visto. É agradável, é desejável, eu quero para mim. A terceira coisa descrita é que era desejável para dar entendimento. Aí os termos hebraicos, a palavra desejável é traduzida por um substantivo, da ideia de vontade,
anseio de coração, objeto de desejo. Então, quando o texto diz que era desejável para dar entendimento, aquilo já era algo que ela desejava, aquilo era algo que ela já ansiava, cobiçava. E a palavra entendimento é traduzida de um verbo, que dá a ideia de entender, ter compreensão, conhecer. Então ela avalia na mente dela que aquilo que Deus disse não vale nada. A avaliação dela é que aquilo que Deus disse que é morte, para ela, é bom, apropriado, é bem visto, tem problema nenhum. Eu quero. O que ela faz depois disso? Pecado, uma vez concebido, dá à luz. Uma vez que o pecado dá à luz, ele é consumado. O que ela faz? Come e dá ao seu marido. Ao banana, estava do lado, ouvindo tudo, sem fazer nada. Porque como cabeça da mulher deveria ter dito à serpente: para de conversa furada. Não tem mais o que fazer? Ou ter dito à sua mulher: vamos para casa colher umas frutinhas, fazer o que Deus mandou, que é cuidar do jardim. Mas ele estava tão envolvido quanto ela. E pior do que ela, porque Deus o fez como cabeça dela. Adão, além de enganado pela serpente, foi omisso em seu ofício. Ele come sem nem questionar, ele nem pergunta o que é. Por quê? Ele sabia exatamente do que se tratava e ele pensava exatamente como pensava ela. Eu espero que o Espírito nos ensine nesta noite que à medida em que a tentação chega, ela vai mudar a nossa percepção da verdade de Deus. Ela vai negociar com a gente naturalidade. Aquilo que é não para Deus vai se tornar apropriado. E a gente vai fazer isso de uma forma tão natural. E quando a gente vê, está com fruto na boca. A gente vai olhar para aquilo que a gente sabe que Deus não quer, aquilo que ofende ao Espírito da graça, aquilo que pisa no Filho de Deus, aquilo que faz agravo a tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo que a gente vai pensar, isso não é, porque Deus disse que isso não é, eu vou achar, não, mas isso é apropriado, não tem problema nenhum, e eu já vou querer, eu já vou pegar e eu já vou comer. Entendem? Porque o arrependimento começa fazendo o movimento contrário da tentação. Se a tentação distorce a mente, a santificação, ela renova a mente. Vou falar uma coisa para vocês bem baixinho, com o risco de vocês acharem que eu sou assim, soberbo. Talvez até palhação de assim. Mas isso que vocês estão ouvindo aqui, vocês não vão conseguir ouvir em lugar nenhum, desta forma como Deus está nos abrindo, que isso é misericórdia para nós nesse tempo. Lembram dos juízes que quando os inimigos se reuniam contra Israel, o Senhor trazia ao coração dos juízes aquilo que ia acontecer?
E os profetas diziam, vai ser assim, vai ser assim, vai ser desse jeito. E quando os inimigos vinham, o povo de Deus estava pronto. O que Deus está fazendo conosco é isso, Ele está abrindo nosso entendimento e profeticamente nos falando qual é o caminho que nós temos que tomar toda vez que somos tentados. A renovação da nossa mente. Se a tentação normaliza, o arrependimento muda a mente. Estão entendendo o que eu quero dizer? Isso é uma provisão muito pontual. Muito pontual. Uma vez eu ouvi uma história, uma pessoa que contou uma experiência dela. Disse que ela estava com um amigo numa estrada de fazenda por muitos quilômetros, não tinha nada ao redor. Eles estavam caminhando já quase um dia inteiro no sol, sem água, sem conhecer o lugar, e já com sede, desfalecendo. E eles se ajoelharam, oraram e pediram a Deus que o Senhor intervisse. Quando eles terminaram de orar e eles viraram a curva seguinte da estrada, eles encontraram algumas laranjas. Poderão descascar as laranjas e dessedentar sua sede. Essa pessoa diz que quando contou essa experiência pela primeira vez, uma outra pessoa questionou e ele disse, qual a diferença? As laranjas já não estavam lá? Talvez se vocês não parassem naquela curva e tivessem virado, não precisariam nem orar, as laranjas já estavam lá. Será? E Deus está nos oferecendo nesta noite é não questionar se as laranjas já estavam lá ou não, mas é entendê-las como provisão de Deus para esse tempo, para a gente aprender a dizer não ao pecado. Porque todo aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado de forma natural. Estamos lutando pela nossa salvação. Operando ela com temor, tremor, exercitando-a com temor. Por isso o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, verso 2, não se conformem a este mundo. O termo grego é soskematizo. Sabe o que significa isso? Tomar a forma, tomar o padrão, tomar a mente, tomar o caráter. Ele disse, não tome a forma, o padrão, o caráter do mundo. E aí a palavra mundo é aion, sabe o que significa? A maneira de pensar de um tempo. A naturalização das coisas. Ele disse, mas transformai-vos. Termo grego metamorfo, mude a sua forma, transforme-se de uma coisa para outra, pela renovação, anakenoses. Literalmente significa mudar por completo, tornar-se novo, da vossa mente, que é a expressão grega nous, que significa a faculdade de compreender, perceber, entender, sentir, julgar e determinar. Essa descrição que Strong faz do termo nous é impressionante. Ele diz, nous é a capacidade que o homem tem de compreender, perceber, entender, sentir, julgar e determinar. É isso que precisa ser renovado em nós, para que possamos experimentar a vontade de Deus. É o que mesmo? Boa. E viu a mulher que o fruto, a árvore era boa. Quando a gente tem a mente renovada, a gente experimenta a vontade de Deus que é boa. Viu a mulher que a árvore era agradável. Quando a gente tem a renovação da mente, a gente experimenta a vontade de Deus que é agradável. E ela queria muito aquilo.
Quando nós temos a mente renovada, nós experimentamos a vontade de Deus que é perfeita, plena, que dá satisfação absoluta a tudo aquilo que a gente deseja. Interessante a conexão entre os dois textos, né? Eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu não tinha visto isso até ontem. Ontem, ou semana passada. É porque tem coisas que Deus abre para nós no tempo certo. Porque elas estão guardadas como provisões para os seus filhos. No tempo certo. Essa é uma palavra de confrontação, de vergonha, de mal-estar? Não. Esta é uma palavra de graça e de misericórdia. Porque nós ainda podemos mudar aquilo que precisa ser mudado. Só nós podemos fazer isso por nós. Mais ninguém. Ok? Vamos parar aqui hoje. Na semana que vem a gente trata das outras duas palavras. Metemelomai significa mudança de coração. Arrependimento é uma mudança de coração. E a terceira palavra, metanoia. Arrependimento é uma mudança de vida. Muda a mente, muda o coração, muda a forma de viver. Muda o que eu penso, muda o que eu quero, muda o que eu faço. Vamos repetir? Muda o que eu penso, muda o que eu quero, muda o que eu faço. Amém? Tá claro, queridos?